Fala pessoal, fala investidor, fala investidora, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar, não tem como falar de outro assunto, sobre a vitória do Trump vencendo a Kamala Harris lá nos Estados Unidos. Ele se tornou hoje o 47º presidente americano. Ele já tinha ganho a uma eleição atrás, a passada ele perdeu para o Biden e a anterior a essa ele tinha ganho. Ficou no poder por 4 anos, saiu por 4 anos e vai retornar agora em 2025 como novo presidente dos Estados Unidos. Vamos descomplicar aqui tudo que isso vai repercutir aqui, a expectativa dessa vitória do Trump, o que ela vai ocasionar no Brasil, o que vai acontecer com o dólar, como investir, como vamos montar uma estratégia de investimentos, pensando nesse cenário agora de pelo menos mais 4 anos de Donald Trump no poder lá dos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo. Antes, não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, ative o sino de notificações para sempre que eu postar um vídeo você ser notificado e já deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha com a galera aí, porque com certeza vai ajudar muito, conteúdo muito bom hoje. Vamos começar aqui já mostrando a apuração da eleição dos Estados Unidos aqui no site do Valor. Ainda não terminou, tá? Tem dois estados, o Arizona e a Nevada. O Trump está vencendo lá nesses dois estados, mas ainda não finalizou a apuração dos votos, mas ele já é o presidente americano. Cada um dali, né, quem ganhasse precisaria de 270 delegados. Ele já atingiu isso por volta das 6, 7 horas da manhã de hoje e durante o dia já estava eleito presidente. Até o momento está 295 delegados. Ponto importante aqui, muita gente não entende como é a eleição nos Estados Unidos. Ela é da seguinte maneira: pensa nos Estados Unidos separado por estados, são 50 estados nos Estados Unidos, e cada estado ele vai ter a sua votação separada de todo o restante. Então vamos lá, aqui no estado de, vamos pegar aqui a Califórnia. Califórnia foi lá e votou, a Kamala Harris foi a vencedora com 57% dos votos, o Donald Trump teve 40%. Lá eles têm aqui, ó, 54 que aparece ali logo abaixo do nome do estado, aparece 54 votos eleitorais. O que é isso? Isso daí são os delegados que o estado tem, é proporcional à população. Cada estado tem um valor diferente. Utah, por exemplo, tem 6, o Texas tem 40. Então, como que acontece essa contagem de 295 aqui para o Trump, 226 para Kamala? Quem vence no estado, ou seja, quem teve a maioria do voto popular, leva todos os votos dos delegados. Então, por exemplo, a Kamala ganhou na Califórnia, ela levou 54 votos ali de todos os delegados. Já o Trump ganhou no Texas, ele levou os 40 delegados de lá. Então, isso daqui, somando todos esses estados, dá essa quantia de 295 contra 226 até o momento, e ele deve ganhar aqui mais 16 delegados, ao que tudo indica, 11 no Arizona e 6 no estado de Nevada. E agora, com o Trump eleito, ficam muitas dúvidas de como isso vai impactar aqui no Brasil, principalmente em relação à moeda. Bom, a expectativa é se o Trump cumprir o que ele prometeu na campanha e já dado o que ele fez nos 4 anos que ele governou os Estados Unidos, né, 4 anos recentes agora, muito se espera de coisas bem pontuais, como aumento da proteção da economia americana, ou seja, o protecionismo. Como que ele faz isso? Ele aumenta os impostos de importações. Então, tudo que você for importar, levar daqui para os Estados Unidos, ele vai começar a taxar isso daí para desincentivar esse tipo de compra. Para que ele faz isso? Para desenvolver a indústria local, o comércio local. Isso daí ele vai tirar também impostos das empresas, tudo isso para favorecer a produção. E além do mais, tudo essas medidas atraem capital estrangeiro, então as pessoas vão querer investir lá, pois você vai ter menos impostos nas empresas, um incentivo à produção. Isso é extremamente positivo, então isso daí vai atrair
mais dólar para os Estados Unidos, fazendo com que a moeda se fortaleça mais ainda. Mas, além de tudo, esse cenário aqui falado, ele tem um ponto negativo, que é o aumento da inflação. Economia aquecida, produtividade alta, inflação aumenta, taxa de juros americanas aumentam também. Vamos ver aqui hoje, falando sobre esse relatório da XP, da XP Research, do dia 29 de outubro. As eleições ainda não tinham acontecido, estavam ali nas prévias, e pensando ali, eles fizeram uma análise muito completa aqui dos últimos 6 ciclos eleitorais nos Estados Unidos, o que isso refletiu aqui no Brasil. Basicamente, ele já coloca aqui que, em resumo, o Brasil não deve ser um foco na política externa para nenhum dos candidatos, seja Kamala, que perdeu, ou Trump, mas alguns setores devem se beneficiar. E aqui tem uma lista ali das ações, já vou mostrar aqui para baixo. Setor de commodity favorecido pela vitória do Trump. Então, aqui falando sobre um cenário, sobre uma presidência do Trump, exportação de commodities como agronegócio pode se beneficiar. Durante ali 2018 a 2020, no auge da guerra comercial que o Trump travava com a China e deve travar novamente, essa demanda chinesa por commodities se desloca para o Brasil. Então, isso daí favorece a nossa economia aqui. Aqui a tarifa global de 10% sobre todas as importações que ele quer taxar ali. Então, isso daí também impacta o Brasil. Em particular, o mais forte, o petróleo bruto que o Brasil importa para os Estados Unidos, aço semi-acabado e o café. E aqui ele quer taxar em 60% importações chinesas, e aí vai ter um impacto bem grande na economia americana e, consequentemente, no Brasil. Uma maior volatilidade, as tensões comerciais, a forma que ele lida ali com o mercado pode gerar muita volatilidade. Talvez um menor preço de petróleo, porque lá ele está com uma filosofia de furar tudo quanto é lugar que tiver petróleo. Isso daí vai aumentar a produção, logo abaixa o preço do petróleo. E aqui o principal ponto que impacta fortemente o Brasil: dólar mais forte, inflação alta, inflação alta, juros mais altos, moeda mais forte no caso do dólar. E vai ter grande cortes de impostos. Então, o XP fez uma matriz de como deve ficar, como deve ser ali para o dólar, para os países emergentes e para o Ibov nos cenários. Acontece que o Trump ganhou, e ganhou o Congresso também republicano, que é o partido do Trump. Então o dólar se fortalece, países emergentes e o nosso Ibovespa se enfraquece. Isso aqui, no geral, uma expectativa. Voltando aqui, ó, a gente pode olhar que para a presidência está essa quantidade. No Senado, o partido do Trump ganhou 52 a 44 até o momento. Na Câmara também, 205 a 189. E governadores também, 27 a 23. Ou seja, o Trump está com a faca e o queijo na mão nesses próximos 4 anos ali, porque o partido dele dominou tanto o Senado quanto a Câmara, quanto os governadores. Isso daí dá muito poder a ele. Aqui uma outra matéria falando que o Trump pode desacelerar o comércio, depreciar o real e reduzir investimentos no Brasil. Então, como lá vai ter uma série de incentivos para a produção, então os investimentos devem ir para os Estados Unidos mais do que para o Brasil. É a visão dos economistas no momento. É evidente que isso aqui ainda é muito cedo, tem 4 anos pela frente de governo. E como que o Brasil responde a esse cenário? Bom, a alta do dólar, a valorização do dólar vai desvalorizar a nossa moeda aqui. Isso daí vai obrigar o Banco Central a elevar os nossos juros aqui, a taxa Selic. E a moeda nossa desvalorizada também pode aumentar a inflação aqui, porque pensa que o Brasil importa muita coisa de fora, e isso daí é tudo atrelado ao dólar. Então, se você está comprando petróleo, por exemplo, ou seja lá o que for, isso daí, se o dólar, por mais que às vezes o preço do petróleo caia, mas o dólar esteja muito valorizado frente ao real, isso daí tem um efeito inflacionário aqui na nossa economia. Ah, e agora o que eu faço com a minha carteira? Onde que eu invisto? O que eu faço? Meu Deus, vai mudar? Não.
Calma, companheiro, calma. Você tem que, se você me segue aqui, me acompanha no Instagram, aqui no YouTube, você sabe que sempre que tem uma notícia, algo assim que vai impactar o mercado no dia, é aquela loucura, não faça nada. É a melhor coisa que você tem para fazer é não fazer nada. A sua estratégia tem que estar bem definida, com um objetivo de longo prazo, e você consegue isso fazendo boa diversificação, ter uma parte do patrimônio em dólar, ter uma parte aqui em real distribuído em renda fixa, em ativos talvez de ações, se for o seu perfil de investimento, sempre informando, sempre respeitando o seu perfil de investidor. Você tem que estar confortável com os investimentos e foque sempre no longo prazo. Então, não se preocupe se fazer investimento por notícia desse algum retorno, todos os jornalistas seriam os melhores investidores do mundo, porque eles estão ali sendo a primeira fonte das notícias. Então a gente vê que não é o que acontece. Então não é a cada notícia que vai sair que o dólar está subindo 1%, está caindo 2%, você vai ter que mudar a sua carteira. Não faça isso de forma alguma. Tenha uma estratégia, rebalanceie com frequência a sua carteira dentro da sua estratégia. Basicamente é isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, mande para os seus amigos e é isso. Deixa o like aí.